É tema nas últimas semanas o pedido de mais de 3 milhões de assinaturas do Caio Coppola, apresentador de TV, do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E por que é tão necessário nós conversarmos sobre o impedimento de ministros do STF? Maquiavel já falava séculos atrás que haverá um tempo em que a população deverá retornar 30, 40 anos no combate à corrupção, porque a causa maior é no judiciário. Rui Barbosa também falava que a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não temos contra quem recorrer. E assim, quando a gente fala do STF, toda a população brasileira já se lembra do ativismo judiciário. O que isso significa? O STF hoje é um tribunal político. Os seus ministros são indicados pelo presidente da República e a gente chega a ter cenas ridículas, como do último julgamento do Lula, em que eram ministros indicados em sua maioria pelo próprio Lula, quando era presidente, dizendo que o Sérgio Moro que era o suspeito. Esses alavancos, esses erros grotescos que a gente encontra nesse tribunal, que não é técnico, mas sim político, precisam ter um freio. E o freio constitucional chama-se impeachment. O impeachment, como sabemos, é um julgamento político-técnico, ou seja, conta muito a opinião dos congressistas, a opinião política. E do que se trata esse pedido com mais de 3 milhões de assinaturas contra o Alexandre de Moraes? Trata-se, evidentemente, da perseguição à liberdade de expressão. Esse ministro, ele tentou fechar uma revista, ele criou um inquérito em que ele mesmo é vítima, ele mesmo investiga e ele mesmo irá julgar. Além disso, ele mandou prender, meses atrás, o deputado Daniel por uma liberdade de expressão, por uma fala que ele fez nos vídeos postados no YouTube. Evidentemente, esse ministro, Alexandre de Moraes, está contra a legislação e contra a Constituição. Ele pensa que ele é um ser absoluto em que os seus desejos devem virar lei. Quando há essa diferença entre o que deveria se fazer o ministro do STF e o que ele faz, em congruência com o ordenamento legal vigente, o remédio é o impeachment. E o momento é excelente. E a gente sabe disso porque o atual presidente do Senado Federal não é investigado no STF. E todos os brasileiros sabem como que os políticos possuem certo medo da corte mais alta do país, evidentemente com medo das perseguições no judiciário, de processos que possam responder. Então o momento é muito bom por termos um grande apoio e apelo popular com mais de 3 milhões de assinaturas e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, poder tocar esse processo de impeachment, que seria inédito, seria a primeira vez que o ministro do STF seria impeachmentado e seria afastado do cargo. Evidentemente que o Alexandre de Moraes não é o único problema. Temos outros ministros que não condizem com a estrutura, com a posição do seu cargo, como Gilmar Mendes. Mas é importante a população dizer um basta. Um basta à forma como que os ministros acreditam que podem governar o país. O Brasil, na sua federação, adota princípios de pesos e contrapesos. Somente o poder pode delimitar outro poder. Assim, o executivo ele só pode ser delimitado pelo legislativo, o judiciário pelo legislativo, como no caso do impeachment, e por aí vai. Mas hoje, o que o brasileiro sente é o que o seu voto vale cada vez menos do que a caneta de um ministro do STF. E voltamos ao caso do Lula. Todos os tribunais técnicos, juiz de primeiro grau, promotoria, Ministério Público, o colegiado de segundo grau do TRF4, e o próprio STJ julgaram e condenaram Lula. Mas quando chegou no tribunal político, que é o STF, houve toda essa bagunça, essa brincadeira com o senso de justiça da sociedade que nós acompanhamos. Então o nosso entendimento é exatamente esse. É a hora de dar um basta. É a hora de pressionar os senadores e é a hora que o Alexandre de Moraes vai ter que aprender pela dor, que não pode brincar com o cidadão brasileiro e que não está acima de nenhum outro poder. É esse nosso entendimento e é aí que você tem que fazer a sua posição, de pressionar o seu senador, de falar nas redes sociais, para que a gente possa dar um basta no STF.